Olá, amados, graça e paz, bom dia, mais um dia, na presença do soberano, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mais um dia seguindo o elo da perfeição, aquele que firma os nossos passos em retidão, nos caminhos da vereda da justiça, pelo que assim Deus agrada das atitudes das quais o Espírito de Cristo produz em nós. E perseveramos dia após dia, rompendo de fé em fé, no qual a fé tem que ser participante do início ao fim, e para que a fé não naufrague é necessário perseverar nas obras de justiça, que só são produzidas através do elo da perfeição, porque ninguém se produz por si mesmo. Ele é o elo da perfeição, aquele que nos mantém, aquele que nos sustém à destra da sua justiça, aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque ele é um escudo, um broquel, porque ele é a nossa fortaleza, ele é aquele que não tosqueneja, ele é o guarda de Israel, ele é o príncipe dos príncipes que foi ungido no monte de Sião, onde o Senhor Altíssimo, o Deus Altíssimo, o Pai, ungiu o seu Filho amado, naquele madeiro, onde ele tem a chave de Davi, onde tudo que nós ligamos em seu nome é ligado no alto dos céus, tudo que nós desligarmos em seu nome é desligado no alto dos céus. Ele tem a chave da morte, do inferno, aonde muitos que diziam: por acaso tu és maior do que o pai Abraão? Por acaso tu és maior do que Jacó, do qual perfurou esse poço e até hoje concede água para os animais e a nós? Mas ele disse: diante de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como ele nos disse ontem, uma aliança superior do que os antigos sacerdócios, segundo o tabernáculo terreno, porque o construtor, ele tem maior honra do que a própria casa, aquele que edifica. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor o seu guarda. Em vão os construtores edificam a cidade, se o Senhor não for o construtor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Feliz a nação que aceita a revelação da glória de Deus, que é aquele que revela, onde a Bíblia diz que homens de fé falaram com ele face a face. E também diz que ninguém nunca viu a face de Deus, senão por aquele que revela. Cristo, o ungido de Deus, que revelou na antiga aliança, e na nova aliança o Verbo se fez carne, habitou com graça, com sabedoria, fez grandes feitos, o grande profeta, que nenhum daqueles sacerdócios que seguiam um tabernáculo terreno foram possíveis de fazer, do qual ele disse: se eu não tivesse vindo e feito estas obras, não teria ninguém como culpado. Mas como ele veio e fez, ele disse: por que declarais que vestes? O pecado está sempre diante de vós. Produzi os frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, e o reino dos céus é chegado sobre vós. Como eles diziam que ele expulsava os demônios por Belzebu, ele dizia: mas uma casa, um reino dividido, ele não prevalece. Mas agora, se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. É chegado sobre vós a justiça, o pecado, porque não creram. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más.
e a luz expõe as suas más obras, assim como é nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que de geração em geração não há novidade para Deus, né? Tudo Ele tem contemplado a grande malignidade que sobe as suas narinas, tempos como de Sodoma e Gomorra, tempos de apostasia, de esfriamento, tempos onde são os dias maus. Salmo 119, do versículo 89 a 96, fala: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Assim como Ele criou os céus, a terra e tudo que há, né, os mares, tudo lhe é sujeito, né? Ele dá limite ao mar, e o mar assim permanece. Ele as duas lumiares para controlar, a maior para controlar o dia, a menor para controlar a noite, tudo lhe é sujeito, né? Todos os dias no mesmo horário, tudo funciona, né? Segundo Ele ordena. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado, né? Ele é o que nos renova todo dia. A Bíblia diz que ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Todo aquele que guarda os mandamentos, né, o grande tesouro no nosso coração, o bom tesouro, o homem tira do seu coração o bom tesouro. Aquele que segue segundo a maledicência, segundo a desobediência aos próprios mandamentos, tira do seu coração o seu má tesouro, né? Não há como ele nos ensina, não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz como Jesus, quando encontrava com eles, ali os fariseus, né, aqueles povos, eles sempre como sondam o intento da mente e do coração, assim como o Pai, né, pela sua onisciência, tem a ciência de todas as coisas. Ele dizia: como podeis vós falar coisas boas, se o vosso interior é como um sepulcro caiado, né? Porque ali havia, eles, como ele dizia aos anciãos, né, vós, ele advertia o povo em relação aos fariseus: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque eles não buscavam a sabedoria da origem, eles buscavam uma sabedoria que lhe era por interesse, né? O fermento é como havia hipocrisia, né? Havia mentira ao invés da verdade pura, que é um escudo e broquel. Eles, com uma espada, né? Uma espada de dois gumes, eles usavam, como Jesus dizia: vós sois aqueles que apropriaste a chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Por isso nós devemos ficar vigilantes, porque ele nos ensina: cautelai-vos do fermento dos fariseus, porque uma levedura toda a massa. Não senteis junto à roda dos escarnecedores e zombadores, para que não sejais influenciados segundo
as suas atitudes, né, do qual ele dizia também a respeito dos anciãos, praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eram somente ouvintes e iludiam-se a si mesmos, porque aquele que é ouvinte e não pratica, a verdade ilude-se a si mesmo, grande é a queda e a ruína. Assim como havia também os herodianos, né, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, e todos ele os venceu naquele madeiro, no grande espetáculo, onde eles pediram que lhe fosse soltasse o ladrão, né, e condenasse o justo, o tzadik, para que se cumprisse as escrituras. Sempre Deus criou tudo com um tempo e um propósito apropriado aqui debaixo do sol. Alguns para vergonha, outros para a honra. Ele muda os tempos e as estações, a um ele promove, o outro ele rebaixa. Ele é aquele que disse: não temas quando uma província vês as leis de uma província violada e um povo oprimido, né? Porque sempre acima deles tem um que vigia, e acima daquele que vigia tem outro maior ainda. Outro que é do alto dos céus, que tudo contempla, que tudo vê e que nada passa desapercebido dos seus olhos. E a Bíblia diz que sem intervenção humana, ele é aquele que os vence com o sopro da sua boca, porque ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. Lembrai-vos da grande estatura do gigante Golias, né? A soberba, a arrogância, que procede à queda. Grande foi a queda, qual a espada da justiça, né? Ele perdeu a sua cabeça por conta de tamanha arrogância em lutar, como o próprio Davi disse, né? Eu venho em nome do Senhor, né? Hoje mesmo ele me dará a sua cabeça. E assim nós perseveramos segundo a benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas venceis o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Não ouviste o que o próprio filho disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque aquele que perdoa, o Pai também perdoa das nossas ofensas. E assim nós perseveramos, porque somente aquele que tem poder até para libertar, para perdoar, né? Como ele diz, que diferença tem dizer seja curado, levanta-te, anda e leve a sua cama, do que os seus pecados lhe são perdoados, levanta-te e anda, né? Ele diz para que saibais que também o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar os seus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primogênito de toda a criação e o primogênito da ressurreição. Aquele que ele disse: vós não podereis beber desse cálice, mas após mim, aquele que me seguir, aquele que carregar a sua cruz, ele também beberá. Bem-aventurado aqueles que seguem sempre o mestre, do qual ele disse: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. O véu foi rasgado, e todo aquele que o clamar, pedir a sabedoria deliberadamente, ele lhe concede. O Espírito Santo tudo opera. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado. O Espírito Santo através ensina como proceder aquele que é nascido novamente do Espírito Santo. A água, que é a palavra que é viva e eficaz, através do Evangelho,
os filhos da fé são gerados, porque a Bíblia diz que ainda tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Mas muitos são os hipócritas que não retiram a trave do seu olho e querem remover o cisco do olho do irmão, que desenvolvem as suas vãs teologias, aqueles que dizem que semeiam a fé, mas não têm a própria fé, né? Estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. E grande é a queda e a ruína, porque tem desencaminhado a muitos. Quando levantam a sua mão ao alto dos céus, suas mãos estão cheias de sangue de inocente, porque, como bem disse a palavra do Senhor nos dias, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido a pura devoção de Cristo. Grande é a queda e a ruína para aqueles que terão que prestar além da conta da sua alma, vai ter que prestar conta daqueles que desencaminharam do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único grande profeta, ele é o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Nós meramente damos liberdade para o seu Santo Espírito e anunciamos aquilo que não é próprio. Não anunciamos aquilo que é meramente humano, mas anunciamos aquilo que ele nos revela, aquilo que ele coloca em nossa boca. E ainda que alguns julguem que é palavra humana, pela mesma medida que medires sereis medidos, julgados. A sua balança é fiel. Não, o Senhor abomina pesos injustos, balança infiel, né? E agora, se antes estava com as obras de justiça, estava vivendo de forma fiel, ainda que tenha os dons que são irrevogáveis, mas já não se opera segundo o amor, né? Muitos usam da fonte como fonte de lucro e é um miserável por usar a sabedoria para aquilo que é mundano, porque a sabedoria é válida para salvar a alma daquele que o tem e ainda para anunciar depois da trave do seu olho ser arrancada, anunciar para que aqueles que estão com cisco no olho, aqueles que estão nas trevas, venham para a luz, né? Mas a Bíblia diz: não seguis os insensatos, né? Vigiai com os insensatos, porque há mais esperança para o tolo que ainda não conheceu plenamente a verdade, para que venha se arrepender e permanecer na verdade, do que um insensato que um dia conheceu plenamente a verdade, foram iluminados, receberam os dons irrevogáveis segundo a fé, e agora vivem como obreiros da lei, os filhos de Levi, do qual a Bíblia diz que aqueles que ainda tiverem o seu nome escrito no livro da vida teriam uma oportunidade, seriam refinados, assim como o crisol é para o ouro e para a prata. Mas também aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, aqueles que conheceram plenamente a verdade e continuam com o coração embrutecido, com a própria ignomínia que o Senhor permite acumular iniquidade sobre iniquidade, da qual ele fala: a estes nem oreis, ainda que oreis eu não vos ouvireis, porque vão colher as suas próprias injustiças, as suas próprias impiedades, as suas próprias imundícias recaem sobre as suas muleiras. E assim perseverai em mais um dia, segundo as obras de justiça, porque há mais esperança para aqueles que perseveram, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nos ensina: sede meus imitadores, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Aqueles que semeiam com lágrima colherão com júbilo. Vigiai e atentai em mais um dia, porque são tempos de apostasia, esfriamento, tempos onde está arrancando o joio e o trigo está sendo recolhido para o celeiro. O joio está sendo ajuntado em feixes e lançado no fogo.
Portanto, perseverai em mais um dia, em oração, em vigilância, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque aqueles que depositam a confiança nele jamais serão decepcionados. Confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra o ungido do Deus Altíssimo, Cristo Jesus. E aqueles que têm na tábua de um coração contrito e arrependido da sua presença, têm a unção que despedaça todo o jugo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.